eu moro em Bertioga e estudo na ETEC Alberto Santos Dumont, em Guarujá. Boa tarde, eu sou o Matheus Henrique, estudo no Cotuca, sou ex-aluno da Pavanat e sou de aqui de Campinas mesmo. Boa tarde, eu sou Pedro Brasil, do EMF André Rosella de Campinas. Bom, hoje apresentaremos sobre os poliedros duais. Mas antes disso, a gente precisa dizer um pouco sobre o que é um poliedro e demonstrar seus conceitos, certo? O que define um poliedro? O que seria um poliedro? Poliedros são sólidos tridimensionais, inventados por faces planas, apenas planas, com segmentos de reta denominados de arestas, e vértices são os pontos de interseções das arestas. Cada face é um polígono, e os poliedros podem ser regulares ou irregulares, dependendo da uniformidade de suas faces e ângulos. Agora sobre poliedros regulares e irregulares, então utilizado lá no último slide. Poliedros regulares têm todas as faces de ângulos congruentes. Poliedros regulares, por sua vez, não possuem todas as faces de ângulos congruentes. Poliedros convexos e não convexos agora também, que já começa a complicar. Só vem um pouquinho mais pra cá. Poliedros convexos e convexos já começa a complicar um pouco mais. Os poliedros convexos, quando nenhum segmento de reta que liga dois pontos de dentro da figura passa por fora da figura. Porque imagina, se você pegar, por exemplo, um palito de churrasco e atravessar ele, em nenhum momento uma parte vai estar fora do lugar. Mas se você pegar, por exemplo, uma segunda figura lá e passar do ponto L ao ponto U, ele vai dar um momento fora da figura em si. Uma importante... Epa, tá desligado aqui. Pega, aqui. Uma importante relação da geometria e dos poliedros é a equação, a identidade de Euler. Euler foi um matemático de muito tempo atrás, de 1707, que ele fez várias pesquisas matemáticas. E uma dessas foi a relação de Euler. Ela diz que a quantidade de arestas V mais a quantidade de faces F é igual à quantidade de arestas mais 2. A quantidade de arestas seria A. Isso ficaria mais ou menos assim, expresso no papel. Todo poliedro que ele é um poliedro convexo, essa relação é válida. E alguns poliedros que não são convexos, ou seja, côncavos, eles têm essa relação válida, mas são a minoria e são raros. Tanto que todos os poliedros que essa relação são válidas, tanto os convexos quanto os côncavos, são chamados de poliedros eulerianos. Certo. Sabendo o que é um poliedro, então, para que serve? Aonde a gente vai encontrar na nossa vida? Aonde fora da matemática a gente vai encontrar? Pode. Por exemplo, na arquitetura, a gente vai encontrar de diversas formas aplicadas, em menores escalas e maiores escalas. E aqui a gente tem um exemplo do Museu de Arte em São Paulo, que é claramente uma figura desse tipo. Temos também na demonstração de moléculas, porque assim, quando foi se descobrindo elas, a gente precisava de alguma forma de demonstrá-las de forma fiel ao que elas são. E aí, a gente conseguiu concluir que poliedros é uma forma ótima de demonstrar moléculas e suas conexões. E estudos matemáticos, como a gente muito vê, e como é também essa apresentação, certo? E também na computação gráfica, na criação de designs, todos esses jogos que vocês assistem, séries, esses personagens, esses visuais 3D, são todos feitos com poliedros. São mistura de polígonos, coisas assim, que formam esses personagens que a gente vê. E quanto mais poliedros, maior resolução. A gente tem até demonstração aqui da resolução aumentando conforme se aumenta o número de poliedros. E bom, sabendo disso, da onde que veio isso, esses objetos, esses poliedros que são tão comuns na nossa vida, como foi demonstrado? Os poliedros já estão com a gente há muito tempo. É incerto as origens de quando começou a se notar eles. Mas esses conceitos foram evoluir mesmo no século IV a.C., lá na Grécia, na chamada Academia de Platão, que foi considerada a primeira universidade do Ocidente da história. Nessa universidade, estudaram tantos poliedros regulares que houve uma mudança de caminho, um certo desvio, onde começaram a se chamar de poliedros de Platão. E esses poliedros de Platão têm até uma definição diferente dos poliedros regulares, mesmo sendo os mesmos poliedros em cada um.
conceito de poliedro de Platão. Agora, os poliedros de Platão em si são poliedros em que todas as faces têm o mesmo número de arestas. E todos os vértices têm o mesmo número de arestas e a relação de Euler é válida. Existem 5 poliedros de Platão no total. O tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular, o cubo, o octaedro, que é um prisma, o dodecaedro, que é basicamente um dado de 12 faces, e o icosaedro, que é um dado de 20 faces. Então a gente nota que para ser um poliedro de Platão é muito mais complicado do que para ser um poliedro regular, mesmo sendo as mesmas figuras. Porque para ser um poliedro regular, relembrando agora, bastava apenas ter as mesmas faces, todas as faces serem iguais e todos os ângulos serem iguais. Bom, e aí agora eu quero fazer a correlação. Porque assim, Grécia, muito tempo atrás, antiguidade, a matemática, a Grécia também foi um berço para a matemática, mas também a Grécia foi um berço para a filosofia. E se você fazer a correlação dessa época, a filosofia explorava muito querer explicar o início do universo, os elementos do universo e tudo isso. E como ficaram muito fascinados com a perfeição dessas figuras, desses poliedros de Platão, correlacionaram eles aos elementos que temos no universo. Como, por exemplo, o cubo foi relacionado à terra, o tetraedro ao fogo, o octaedro ao ar, o dodecaedro ao universo e o icosaedro à água. Mas aí até uma dúvida serve de curiosidade. Por que o dodecaedro foi relacionado ao universo? Por conta que fizeram uma correlação entre os 12 signos e os 12 lados. As 12 faces, perdão. E também o icosaedro foi relacionado à água, porque acreditava-se que a molécula de água era em formato de icosaedro. E também pela complexidade da figura, que é uma que tem maior número de faces. Bom, e agora, por que existem apenas esses 5 poliedros regulares? É estranho pensar que existem apenas 5 poliedros regulares quando a gente vê que tem infinitos polígonos regulares. Mas se a gente pensar na definição, que novamente citando, tem que ter todas as faces iguais e também todos os ângulos iguais, seria impossível que o poliedro regular fosse formado por faces que não fossem triângulos, quadrados ou pentágonos. Se fosse formado por hexágonos, ou as faces não seriam iguais, ou uma face não teria que ser igual, ou os ângulos não seriam iguais. Por conta que a soma dos ângulos internos não ia bater, o cálculo ia dar errado, não ia ter como formar a figura de poliedro regular. Agora sobre poliedros duais, que é uma outra ramificação dos poliedros em si. Poliedros duais são poliedros inscritos a outro poliedro, cujos vértices do poliedro inscrito são o centro das faces do poliedro circunscrito. Alguns exemplos são hexaedro e octaedro, ambos sendo duais um do outro. Tanto que vocês podem ver que eu fiz esse mini projetinho, que foi feito de cola quente, canudo e principalmente muita reza, por causa que não estava pegando direito. Foi muito difícil fazer isso aí. Básico, a primeira vez está ótimo. O tetraedro, a base de pirâmide triangular, sendo dual de si mesmo, como vocês podem ver na primeira imagem. Então, assim, novamente citando, os poliedros foram muito... uma relação entre eles, de ser tão perfeito, de ser tão admirado, isso também demonstraram os poliedros duais. Pois cada poliedro dual, essa figura que tem dentro, é um cálculo que a gente vai demonstrar, inclusive, que é um cálculo preciso e muito perfeito. Se vocês forem ver, cada figura se complementa certinho, perfeitamente. E isso demonstra também por que foi tão admirada essas figuras. Agora que falamos bastante de teoria, eu vou puxar um pouquinho pro lado da prática e vamos tentar calcular qual que é o dual do octaedro. E, então, pode passar aí. Primeiro, vamos descrever um pouco do octaedro. Ele é composto por 8 faces de triângulos equilátero, ou seja, todos os triângulos eles têm os 3 lados iguais. Isso facilita para nós acharmos o centro das faces, porque para nós fazermos o dual precisamos do centro das faces. No caso do triângulo, o baricentro é o centro da face. Então, nós tentaremos achar e demonstrar como se acha o baricentro e depois o cálculo inicial do dual.
primeiro, vamos falar algumas coisas que vão ser importantes. O que é o baricentro? Se você pegar um triângulo qualquer, chamamos ele de ABC. Se você pegar os pontos médios, ou seja, o meio das faces deles, e traçar uma linha perpendicular, elas vão se encontrar todas em um ponto específico. Esse ponto, tá meio torto aqui, mas finge que tá reto. Esse ponto se chama baricentro e ele é expresso como G. E é estranho, né? Começa com B e é expresso por G, mas isso é porque o baricentro também é o ponto de gravidade do triângulo. Então ele é usado muito na física, por isso é expresso por G. Vamos falar algumas coisas que vão ser importantes para nós fazer todos os cálculos. Nós vamos dar um valor pro lado como L, para generalizar para qualquer triângulo. Outra coisa é que no plano cartesiano, o nosso A vai estar na coordenada 0, 0. E por fim, a altura do triângulo equilátero, já tem um cálculo para demonstrar isso, mas pelo tempo eu não vou mostrar aqui. Mas é dada como L raiz quadrada de 3 sobre 2. Pode passar o slide. Agora, vamos achar os outros dois pontos no plano cartesiano. Como vocês podem ver, o A está no ponto 0, 0, no eixo x 0 e no eixo y 0. O B, ele está exatamente um lado de distância do A e ele não sai e ele está tocando no eixo X. Ele não chega a subir no eixo Y. Então, ele é expresso por L, 0. E o C, ele está entre o A e o B e ele tem a mesma distância entre os dois. Então, ele é metade do lado. E ele também está no pico do triângulo, que é exatamente a altura dele. Por isso, a coordenada dele é L sobre 2, L raiz quadrada de 3 sobre 2, como está expresso ali. Eu vou deixar anotado porque isso vai ser importante mais tarde. Deixa eu ver, tá aqui L, 0 e... Tá, passemos. Agora, antes de nós comprovar o baricentro, nós vamos precisar dar um passo antes. Tem uma propriedade entre as medianas que fala que quando duas medianas se cruzam, elas dividem um triângulo em uma proporção, uma reta em 2:3. Então, como vocês podem ver aqui, temos ABC, um triângulo ABC, e temos o G. Essas retas vermelhas são as medianas. E essas retas azuis, eu vou ter que explicar aqui no triângulo. Se você pegar duas medianas e ligar essa base essa linha que é formada aqui, vamos chamar de MN, ela tem metade do valor da base. Porém, se vocês forem ver aqui, tanto esse AGB quanto esse ACB, eles têm a mesma base. Então, essas duas linhas têm o mesmo valor. Pode passar, professora. Como elas têm a mesma, elas surgiram da mesma base, se ligarmos elas vão formar um losango. Por que isso é importante? Paralelogramo. Isso é importante porque, como vocês podem ver, de K a N temos uma diagonal, que ela começa em um dos pontos do paralelogramo, e vai até o outro. E aqui MR também. Só que se vocês forem ver, eles se cruzam no ponto G. Isso faz com que esse ponto seja o centro do paralelogramo. Então, se nós descobrirmos qual é o valor desse centro, descobriremos qual é a mediana que corta. Ah, só mais uma coisa importante que eu esqueci de falar. Como aqui é a mediana, de G a R e de R a B tem exatamente o mesmo valor. Isso é algo importante. Mas daqui agora é fácil. Como vocês podem... Não, peraí, volta aí rapidinho, professora. Como de G a R, ou seja, o centro do paralelogramo até a borda é o valor. Vamos supor que esse valor é 1, tá? Vamos chamar esse valor de 1. Esse é 1, esse é 1. Só que, como aqui é metade, é o centro, e aqui é o outro lado, aqui também é 1. Então, a soma dessas duas dá 2.
e essa aqui dá 1. Então aqui temos uma proporção de 2 para 1. Então provamos essa propriedade já. Então passa. Agora, com essa propriedade provada, vamos tentar provar a do baricentro. Como vocês podem ver aqui, é meio complicado mesmo. Eu sei que vocês estão um pouquinho assustados, mas aqui temos de novo o plano cartesiano. E vamos denominar uma coordenada para todos os valores. A vai ser expresso como XA e XY, B como XB e YB, e assim por diante. N é o ponto médio, e ele será representado por XN e YN. Porém, como é um ponto médio, você pode colocar ele como XC mais XB sobre 2, porque você acha a média entre esses dois. E a mesma coisa vale para o Y dele. Então, vamos tentar agora achar quanto é XG e YG. Aqui já está o valor, mas eu vou demonstrar como chega nessa fórmula. Espera aí. Como vocês podem ver, de A a G, nós temos XA, XG no caso. Por que nós colocamos primeiro esse menos outros? Porque é uma distância. Pensa que ele estivesse deslocado, ele estivesse no meio do nada. Você não quer contar o que está antes dele. Então você coloca o último, o que está mais à frente, menos o segundo. E colocaremos sobre... Eita! Sobre x n menos xg. Como isso é uma mediana, aqui é uma proporção de 2 para 1, como já provamos. Só que agora que começa a ficar interessante. Primeiro, nós vamos multiplicar os dois lados por xn e xg. Menos xg no caso. Vai ficar xg menos xa igual 2 vezes... Por que 2? Porque é 2 dividido por 1, então não importa o outro. Xn menos xg. Ficaremos com xg menos xa igual 2xn menos 2xg. Agora, olha que interessante. Nós queremos deixar esse xg isolado, porque, querendo ou não, nós queremos descobrir o valor de xg já conhecendo os outros. Então, vamos passar esse para o outro lado e esse aqui também. Então, ficaremos, como aqui é 2 e aqui é 1, ficaremos com 3xg. O A passou para o outro lado. E, só mesmo por beleza, deixaremos o A no início e vocês vão entender. Agora, vamos substituir o xn, porque lembra que eu tinha falado anteriormente que o xn pode ser reescrito como xb mais xb mais xc sobre 2? Então faremos isso. Ficaremos com 3xg igual xa mais 2 aí xb mais xc sobre 2. Como aqui está dividindo por 2, multiplicando por 2, nós podemos apagar, porque ele se anula. Se você multiplicar e dividir, você vai se anular. Então ficaremos com xa mais xb mais xc. Por isso que o A estava no início, porque aí nós temos uma sequência certinha. É igual a 3xg. Então, como nós queremos xc sozinho, dividiremos por 3 nos dois lados. E essa será a fórmula do baricentro. No caso, só por x, né? Porém, se nós repetirmos os mesmos processos com valores y, chegaremos que y é só com os valores trocados aqui. Usando os valores que nós já descobrimos para A, X e B, que são esses aqui, aplicando nessa forma, ficaria 0 mais L sobre 2
dividido por 3, teremos o valor de L sobre 2. Aqui, que é esse X. E para o Y, ficaremos com 0 mais 0 mais L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido tudo por 3. Como aqui é 0, 0 e aqui está dividido por 2, nós vamos multiplicar os divisores. Vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre 3. Não, sobre 6 no caso. Com isso, agora nós temos o centro do triângulo, que curiosamente é exatamente metade da altura dele. Pode passar, professora. Mas agora nós podemos fazer o dual dele. Como vocês já sabem, né, porque já foi falado anteriormente, é o cubo nesse caso. Mas nós queremos calcular a aresta desse cubo, ou seja, o lado dele. E não dá pra fazer isso dessa forma, né? Também vai ser bem complicado. Por isso, tá vendo esse pontilhado que tá na tela? Ele vai ser uma figura que nós vamos pegar, que ele serve pra fazer esse cálculo. É uma figura que vai simplificar o cálculo de vez 3D para 2D. Ela passa exatamente aonde a aresta do cubo passa e ela está no lado. Então, daqui, das pontas delas, vale L. Pode passar, professora. Agora, vocês estão vendo a figura, formou um losango. Como AB é um triângulo, ele está inclinado mais ou menos. É que aqui ele não está inclinado por causa da figura, né? Mas isso vale a altura do triângulo equilátero, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. E AH é 1/3 dessa altura, porque ele é o centro. Ele é literalmente o centro, ele é aquele 1/3 que nós descobrimos anteriormente. Isso, seguindo agora, para facilitar essa conta, nós vamos tentar descobrir quanto que vale. Vamos descobrir se AHN, ou seja, esse triângulo, é igual a ABM, sendo M um ponto médio entre AC. E AC vale L, por causa do que eu já expliquei. É exatamente o lado que eu peguei essa figura. Essa figura, de um ponto a outra, é o lado do octaedro. Como aqui, como a reta MB e NH são paralelas à reta AC, as duas formam ângulos retos, que são de 90 graus. E se vocês forem ver, as duas compartilham esse ângulo, vamos chamar de ângulo de A. Como elas compartilham dois ângulos iguais, tem o caso AA da semelhança de triângulos. Por isso, eles são triângulos semelhantes, por causa que dois ângulos deles são iguais. Pode passar. Agora, vamos fazer as contas. Como nós já descobrimos que um triângulo é 1/3 do outro, nós pegaremos e usaremos Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque os dois são triângulos retângulos, porque eles têm 90 graus. E Pitágoras ajudará nós a descobrir isso. Primeiro, eu vou só pegar uma parte, porque eu não preciso de tudo aqui. De H... Tá vendo? Agora... B e... N, né? Que tava ali, certo? Primeiro, isso aqui é 1/3 de AN, por causa da semelhança, da proporção. Então, isso aqui é L sobre 6. Porque que AN era metade do lado. Então, aqui é 1/6 do lado. Aqui, nós já tínhamos falado, é 1/3 da altura. Ou seja, L raiz quadrada de 3 sobre 6. E nós ainda não sabemos quanto é HN. Isso chamaremos de X. Só uma coisa importante, HN é metade da aresta do cubo. Então, se nós descobrirmos ele, já descobriremos qual é a aresta do cubo. Então, vamos lá. Usando o teorema de Pitágoras, ficaremos com L sobre 6 ao quadrado mais X ao quadrado é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 6 ao quadrado. Multiplicando ao quadrado, usando a potenciação, ficaremos com L ao quadrado sobre 36 mais X ao quadrado igual a L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 36. Passaremos o L para o outro lado para deixar o X sozinho.
ficaremos com 3L elevado a 2 sobre 36 menos L elevado a 2 sobre 36. Como aqui temos 3L sobre 36 e aqui temos L sobre 36, ao subtrair, ficaremos com x ao quadrado sendo 2L ao quadrado sobre 36. Eita, eu misturei, deixa eu ver aqui. Agora, tirando da potência, ou seja, usando a raiz, ficaremos com x igual a L raiz quadrada de 2 sobre 6. Lembrando, isso é só metade da aresta do cubo. Então, pegaremos esse x, que é L raiz quadrada de 2 sobre 6, e multiplicaremos por 2. Com isso, como aqui está dividindo, ficaremos, ao realizar o cálculo, com L raiz quadrada de 2 sobre 3. E esse é o cálculo da aresta. Agora, aqui vocês podem ver uma tabela com os cálculos para cada um dos poliedros e seus duais. Aqui o tetraedro e o próprio tetraedro, que é o dual do tetraedro, que é L sobre 3. Aqui temos o do hexaedro, que é o cubo, e do octaedro, que é L raiz quadrada de 2 sobre 2, o que nós acabamos de realizar, o do octaedro e seu dual, e do icosaedro e seu dual. E é interessante destacar que o Lucas explicou o dual agora do octaedro, mas nas férias cada um fez um poliedro dual. Então assim, a gente foi lá, pegou pra fazer, e aí até peço desculpa se o cálculo, por exemplo, é muito longo, é muito difícil, muito complicado. A gente não fez licenciatura ainda pra explicar matemática tão bem. Eu fazendo isso aqui tive muita dificuldade pra fazer, imagina pra eu explicar, né? Mas assim, esse cálculo todo prova, como eu disse, a perfeição nos mínimos detalhes de como os poliedros duais se relacionam com os poliedros de Platão.